Fala, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o professor de teologia João Vitor. Nós estamos aqui nesta aula extraordinária de introdução à matéria de evangelismo bíblico, que é a matéria que faz parte do nosso curso básico em teologia do órgão concentrado em Coruxatiba, da nossa instituição IETF, que é a Instituição Teológica Fiel da nossa convenção CEADEB, das Assembleias de Deus do Estado da Bahia. Eu sinto-me responsivamente em obrigação de poder transmitir-los uma aula excepcional sobre essa matéria que tanto quanto nos enriquece nas questões relacionadas ao evangelismo, que é enfatizado em toda a missão do cristão a partir do Novo Testamento. E você que estará entrando nessa live, compartilhe com os demais alunos desta instituição teológica, até também com aqueles que não fazem parte, da nossa instituição teológica, mas são leitores, são cristãos, são adeptos receptivos da mensagem portentosa do Evangelho de Cristo Jesus. E nós estamos aqui neste sábado extraordinário para transmitir a você que estará de posse essa live, talvez ao vivo, nos momentos que aqui estivermos, ou posteriormente nesta aula que estará gravada nesta página do Facebook. Você é privilegiado em poder fazer parte desta matéria extraordinária, uma das grandes matérias importantíssimas da teologia sistemática que nós iremos trabalhar aqui dentro de uma forma panorâmica, nesta imersão que eu também o considero como um intensivão do evangelismo, dos futuros evangelistas e das futuras evangelistas. E é isso aí. Que Deus seja louvado. Lembrando a todos que essa aula que está sendo transmitida, aliás, que será transmitida a partir de agora, essa aula é de total relevância, que seja muito bem mentalizada e consumida por aqueles que desejam ardilosamente adentrar as mansões celestiais. Compartilhei aqui já o início dessa live no nosso grupo IETF com os alunos, os formandos da área da teologia bíblica, que vocês possam aí estarem à vontade conosco. Pegue o seu papel, lápis, caneta, pegue o seu suco ou café e vamos aqui adentrarmos mais a fundo nesta matéria magnânima e extraordinária. Pois bem, tendo dito isto, na nossa página de número 100 do nosso PDF digitalizado, a qual vocês têm aí, você que não tem, possa nos acompanhar com a Bíblia Sagrada, nós temos o nome Evangelismo e iremos adentrar agora a introdução. Nós temos aqui a comissão em negrito, Comissão Evangélica, a Comissão Evangélica. Evangelismo, as últimas palavras de Cristo a seus discípulos foram: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso está em Mateus capítulo de número 28, versículo 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Mateus 28, 19. Ide aos mais afastados limites do globo habitável. Sabei que aonde quer que fordes, minha presença vos assistirá. Ainda nesse mesmo quesito de Mateus capítulo 28 está escrito: a nós também a comissão se dirige. Somos ordenados a ir como mensageiros de Cristo para ensinar, primeiro ponto, instruir, segundo ponto, e persuadir, terceiro ponto, homens e mulheres. Aqui não há uma ênfase de distinções, de classificações categóricas de pessoas específicas a qual devamos ir.
Não existe esse critério sistemático de especificações de público. Não existe isso aqui no texto. A ordem imperativa, que nós temos uma voz imperativa, nesta ordenança, a grande comissão de Cristo após ressurreição, Mateus capítulo 28, é irmos. E nesse ir, todas as barreiras de separações são deletáveis. A segregação racial e todo movimento e segmento que visa a fazer distinções de pessoas e até mesmo acepções de pessoas, ante essa ordem imperativa, porque o verbo está no futuro do particípio presente, ou seja, do presente e do futuro em todo o tempo, independente das condições sociais, das condições políticas, econômicas, geográficas, etc. Essa ordem está sempre em evidência e estará como se encontra em nossos dias. Os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, em diferentes partes do mundo, estão cumprindo a grande comissão. Vamos dar continuidade aqui? Então, é isso. Ensinar, instruir e persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem para a palavra de vida. Também nos é dada, aliás, a certeza da constante presença de Jesus, sejam quais forem as dificuldades com que nos tenhamos de defrontar, sejam quais forem as provações que tenhamos de suportar, sempre será para nós a misericórdia promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dentro desta grande ordenança de voz ativamente imperativa de Mateus capítulo 28, versículo 19, nós temos uma constante, e é uma constância de Cristo, ou seja, uma promessa totalmente atrelada à grande comissão, aos comissários, aqueles que hão de se posicionar para exercer essa missão que é enfatizada em Mateus capítulo 28, e ela é abordada abrangendo povos, tribos, línguas e nações, como aqui já disse, toda a parede da segregação racial, das indiferenças, das distinções de cor, seja da melanina dos olhos, ou seja da pele, elas são esvaidamente destronadas. E um fluxo de ar, de liberdade, aos comissários, surge, abrindo a margem de um horizonte, aonde, no centro desse horizonte, os nossos olhos, dentro de uma lente mais profícua, enxergando com a visão de Cristo, nessa perspectiva evangelística e missionária, conseguimos enxergar fronteiras à partes e fronteiras que estão em longínquas, árduas atividades de nós. E quando focalizamos os nossos olhos para essas fronteiras, emana dos céus e ecoa dentro de nós a ardilosa vontade missionária. E as palavras de Cristo em nossa mentalidade começam a entrar energicamente em combustão. Nosso corpo começa espiritualmente a aquecer. E a voz de Cristo nos faz entender que devemos transpor os abismos culturais, geográficos, sociais, históricos, raciais, intelectuais, transpor os abismos geográficos, ou seja, sairmos de uma certa localidade, de um certo padrão específico, de um certo sistema a qual estamos arraigados, a qual nossas crenças e as nossas atividades foram estabelecidas, e transpormos, se deslocarmos de um certo ponto topográfico ou geográfico
e mergulharmos enfrentando nocivas condições que muitas das vezes são inóspitas às nossas condições de vida que temos em nossos lares e nossas residências. Mas transpor geograficamente é atravessar a geografia, é conhecer a geografia. Transpor historicamente é se dispor um pouco da nossa história e passarmos a entender a história de determinados povos, tribos, línguas e nações, pessoas que são os nossos destinatários. Uma vez que somos os remetentes, os comissários remetentes do reino de Deus a estas regiões circunvizinhas e adjacentes, que não se refere e não se limita apenas no nosso estado ou na nossa região estadual ou em nossa nação, mas transculturais, ou seja, são povos, são regiões, são culturas, são histórias, são geografias, são estados de pessoas, são estágios vividos por pessoas que transpõem as nossas fronteiras, que estão muito longe de nós, que estão em outras nacionalidades, que estão em outros países, que estão em culturas totalmente opostas a nós, linguagens, culturas linguísticas e idiomáticas totalmente fora das nossas vicissitudes. Isso se chama missões e evangelismos transculturais, que transcende a nossa realidade. Que possa ser você, esse grande comissário que possa erguer a bandeira de Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, e fazer parte da grande comissão, as missões e evangelismos transculturais. Nisso você precisa aprender a transpor. Agora, saber e estar no caminho certo de transpor abismos culturais, geográficos, entender que você não precisa primeiro sair da sua localidade, atendendo a demanda de uma igreja local ou de um ministério, de um setor que seja do campo, ou talvez dentro de uma hierarquia eclesiasticamente missionária, você seja outorgado aí e não tem jeito, e de repente Deus levante joelhos para orar por você, pés para correr por você, e mãos para ofertar você, não significa apenas você ir para transpor. Às vezes o preparo vem muito antes de alguém enxergar em você um grande potencial, ou até mesmo separá-lo para posteriormente exercer um cargo ministerial em uma determinada área que seja talvez até mesmo no seu próprio estado regional ou na própria nação onde você reside ou fora. Não significa isso. Transpor os abismos, e aqui vem a ordem dos abismos, históricos, sociais, etc. Esse transpor significa o quê? Significa já eu estar em conformidade na minha atividade cristã, dentro das atividades e feitos do reino de Deus cotidiano, a qual todo cristão tem responsivamente as suas demandas para exercerem, servindo a Deus mutuamente. Isso já te faz um certo comissário. Nós iremos ver nesse curso, nessa introdução, pelo menos aqui, os textos bíblicos de 4 evangelistas, aliás, dos 4 evangelhos, culminando-se em Atos. Isso nós iremos abordar já no final da live. Nós iremos abordar a perspectiva no âmbito das comissões evangelísticas dos 4 evangelhos. E culminando-se em Atos, a partir de Atos capítulo 1, nós iremos observar a organização sistemática dessa missão. Porque lendo Mateus capítulo 28, parece que Cristo mandou todos a irem, como de fato disse isso, mas ele fez isso com muita eficiência e organização. E os evangelhos, uma vez que são lidos em conjunções, são reunidos e cocanado com o livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós temos todo um formulário, uma espécie de formulário, aliás, de sermonário, onde Cristo faz uma demarcação territorial
que norteia os passos, o comportamento e os caminhos experienciais daqueles que hão de exercer essa chamada extraordinária e excepcional. Vamos prosseguir aqui, queridos. Compartilhe essa live. Eu sou o professor de teologia João Vitor, desde 2017, ensinando teologia bíblica. Louvo a Deus pela sua vida e pela atenção que tem nos dado aqui. Compartilhe essa live para a quantidade de pessoas adversas que você consiga alcançar. Vamos continuar. Nós iremos comentar Mateus 28 mais para frente, mas em negrito temos aqui quase 2/3 da população do mundo. Veja isso, nunca ouviu a mensagem do Evangelho. Cerca de milhares de grupos de povos nunca foram alcançados para o Senhor Jesus. Meus queridos amigos, aquelas palavrinhas de Cristo parecem aqui entrar em entonação esporádica, quando ele disse que, na verdade, o campo é grande, a seara é imensa, poucos são os ceifeiros. Continuamos. Muitas tribos nunca receberam seus primeiros missionários. Há cerca de 1.700 idiomas sem a palavra escrita de Deus. 1.700 idiomas sem a palavra escrita de Deus. A população do mundo dobrará em menos de 50 anos. Vamos continuar? Quando nós pensamos em estatísticas como estas, ou seja, a logística do âmbito aqui, do cenário, a qual nós temos uma contracena, porque 1.700 idiomas que a Bíblia não foram traduzidos, milhares de tribos desconhecidas, que não ouviram falar do Evangelho. Uma população que daqui a 50 anos vai redobrar, ou seja, a taxa de natalidade, ela não está em detrimento tão prejudicada pela taxa de mortalidade. Ou seja, morrem e nascem. Mas parece que a ideia aqui é que quanto mais morrem, que é a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade parece duplicar. E o avanço tecnológico e científico, a qual muitos estão em progressividade nessa área, até mesmo chega a confundir, porque nós pensamos e dizemos assim, essa geração com certeza não viverá como as gerações passadas. Isso tem uma natureza qualitativa extraordinária, de verdade. Isso é fato. E, aliás, isso deve ser tomado em consideração não somente pelo fato da questão da alimentação, mas também pela forma com qual os moradores, aliás, os filhos, etc., eles desejam viver. Porque não é só a questão da alimentação que faz com que a taxa de mortalidade, ou seja, dos mortos, aumentem na história do século XXI. Não. Às vezes, o tantos tipos de envolvimento, o álcool, o acidente, o infanticídio, o feminicídio, o suicídio, o homicídio, tantos outros segmentos de mortandade na sociedade brasileira e internacional, vem aumentando de forma gradativa. Então você vê que não é somente a questão da alimentação, mas a humanidade tende sim a essa evolução, ou seja, a esse aumento populacional. Agora vamos atentar para algo que é extraordinário, que nós iremos comentar isso aqui. Isso aqui é extraordinário. Deixa eu repetir isso aqui. Quando nós pensamos em estatísticas como estas, a partir do ponto de vista de cumprir a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, para levar o Evangelho do Reino de Deus a cada criatura, nós reconhecemos que estamos diante de uma grande tarefa. E quão grande é esta tarefa? Este curso foi escrito para mobilizar e equipar os crentes para cumprir este grande desafio. É uma tarefa tremenda, mas ela não é impossível. É tremenda, mas ela não é impossível. Lucas 1,37 não serve somente para alguém que está no estado terminal do câncer, né? Mas serve também para os comissários, que para Deus nada é impossível. Então vamos aqui analisar aqui, nós iremos comentar agora essa área, essa parte extraordinária, mas primeiro eu quero fazer aqui ponto 1, nós temos aqui o hífen, a definição de evangelismo. Nós estamos
na página 101. Vamos agora fazer aqui uma breve, etimologicamente, definição dessa palavra evangelismo. A palavra evangelismo ou evangelização, temos aqui em parênteses um acréscimo, ou evangelização, porque evangelização, essa palavra deriva de evangelismo, que vem de evangelho, que é o evangelho que nós conhecemos, mas do grego evangelho. Nós iremos fazer aqui uma tradução. Então, ou evangelização vem de uma palavra grega, olha aí. Aí está, euangelion, que é euangelion, evangelion, ou euangelion. Escuta, há realmente 4 formas básicas desta palavra. Uma palavra significa boas notícias, 2 palavras significam proclamar as boas novas, e uma palavra se refere ao evangelista, aquele que é incorporado em seu comportamento a grande realidade desse significado, tanto na primeira posição quanto na segunda posição. Porque na primeira posição refere-se a uma mensagem, ao teor de um conteúdo. Isso se aplica muito historicamente à cultura do próprio Império Romano no início da nossa era cristã. Porque esse primeiro ponto, aliás, esse primeiro pilar do significado refere-se para uma palavra, ou seja, uma mensagem, boas notícias, é o primeiro significado. Boas notícias. Aí nós temos o segundo ponto, proclamar as boas novas. Dentro dessa boas notícias, temos uma proclamação de boas novas. No terceiro ponto, e uma palavra se refere ao evangelismo, ou aliás, corrigido, ao evangelista, ou a pessoa que faz a proclamação. Esse quarto pilar do significado, a pessoa que faz a proclamação, é o mesmo que o evangelista. Agora, atentos para algo aqui. Evangelismo não está somente em uma série de reuniões ou cultos de adoração. Evangelismo não é o mesmo que reavivamento. Preste atenção. Reavivamento é o Senhor em operação na igreja. No reavivamento, a ênfase está na presença do Senhor, restaurando a vida de seu povo. No reavivamento, a ênfase está no Senhor, excentricamente, restaurando a vida do seu povo para consigo mesmo. Já o evangelismo é a igreja trabalhando para o Senhor, o quanto que no reavivamento é o Senhor trabalhando por meio da sua presença no meio do seu povo, para trazê-los consigo, o redescobrimento de uma vida autenticamente e genuinamente espiritual e totalmente cheia da manifestação portentosa da sua notável presença e feitos extraordinários que abrange áreas, não somente daquele âmbito religioso, ou seja, daquele âmbito do sistema litúrgico da determinada igreja que esteja vivendo o reavivamento. Agora, o evangelismo transcende, é a igreja saindo das 4 portas, a igreja saindo de dentro daquele bojo liturgicamente congregacional e trabalhando para o Senhor em diversificados pontos da sociedade, a qual os passos dos cristãos são norteados, não pelo mundo, mas pelo Senhor, pelos seus preceitos, ditames e pelos seus mandamentos.
Pastor Leonardo Calixto, Eliseu, João Paulo e Débora Silva. Deus abençoe vocês. Hã? Débora Costa. Débora Costa. Pastor Eliseu, pastor o quê? Pastor Leonardo. Pastor Leonardo, Leandro, tá Leandro aí. Pastor Leandro, Eliseu, Débora e etc. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo por estarem aqui junto comigo. Deus abençoe muito, 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 muito. João Paulo, meu grande amigo, grande estudioso, grande leitor da palavra de Deus, grande ministro e grande profissional da área de construção civil. Que Deus abençoe, meu amigo, poderosamente. Então veja a distinção entre o reavivamento e o evangelismo. O evangelismo é a igreja trabalhando para o Senhor. E quando se trata de trabalho da igreja para o Senhor, isso não está limitado apenas ao trabalho litúrgico, congregacional, ou seja, dentro daquele escopo do bojo da igreja, sabe? Dentro daquela esfera de paredes construtivas. Isso transcende, o evangelismo leva a igreja para o alvo, irmão. Leva determinados grupos de pessoas na igreja, ao qual o ministério da intercessão se destaca nesse âmbito, ao qual o ministério de evangelismo se destaca, o ministério do louvor também se destaca, porque nós não temos critérios específicos de pessoas na igreja que são outorgadas ou determinadas por Cristo apenas para fazer uma realização espiritual de cunho pessoal, ou apenas um tipo de realização de cunho congregacional simplesmente único. Ou seja, tem pessoas na igreja que acham que só porque canta, a sua missão nunca é anunciar o evangelho e sair por aí fora. Isso é um erro. Tem pessoas na igreja que simplesmente, sistematicamente, limitada por alguns líderes a fazer simplesmente o quê? O camarada serve a Deus como diácono, vamos supor que nem diácono ele seja. Ele tem uma grande função de trabalhar na obra de Deus e de repente, talvez o seu linguajar não seja muito palatável ante ao nível intelectual de uma sociedade a qual esse irmão possa ser enviado ou esteja, de certa forma, associado, e de repente a igreja, por certas presunções ou até mesmo pretensões, melhor dizendo, evite aquela pessoa de poder sair, ou aquela pessoa tem aquela vontade, mas somente o obrigue a trabalhar na igreja na parte construtiva, ou somente limpar o banheiro da igreja, ou até mesmo dar uma saudação na igreja, mas não permite que este possa ser enviado. A grande comissão aqui do Senhor Jesus Cristo, ela é para todos. O verbo está no particípio presente, ou seja, aponta para um futuro, onde o presente do indicativo é dentro de um progresso contínuo. A revelação tem a sua progressividade contínua, ou seja, todos quantos após a Cristo vierem estão sob a tutela da grande comissão. Todos. Se você canta bem, é seu dever também, não simplesmente somente cantar, mas também anunciar as boas novas do Evangelho. João Vitor, mas o louvor que eu canto enaltece a Deus e ele carrega a mensagem. Que esse louvor saia desse escopo fisiológico e que ele entre dentro da grande jornada maratonal do colegiado de comissionários. Nessa grande comissão, que seu louvor ultrapasse as fronteiras. Ô João Vitor, eu não sei muito falar, tal, aquela coisa toda. A grande comissão do Evangelho não é emitida por critérios sistemáticos de pessoas específicas ou qualificadamente de altíssimos níveis, que somente essas pessoas podem galgar total posicionamento ou estarem debaixo de uma audaciosa promessa de Deus. Não, esquece isso. Deus conta com você do jeito que você é. A sua missão é o que? Se preparar? Prepare-se. Mas nem todo mundo terá um preparo como outras pessoas estarão preparadas. E a sua especificação, o seu louvor, a sua simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho se resume também em simplicidade, fará com que você tenha bastante êxito
na missão a qual Deus já te outorgou. E aí tem gente que fica assim, eu quero me redescobrir, João Vitor. Eu fazia isso, agora eu estou perdido ou perdida. Eu quero me descobrir, talvez. A grande comissão está aí. Para quê? Para fazer os crentes se descobrirem. Para mostrar para você que talvez a sua cor de pele seja um pouco mais escurinha que a minha, ou igual a minha. Ou talvez você não tenha um doutorado em teologia ou um mestrado, mas você está estudando. E você precisa entender que a grande comissão não te obriga a ser inteligentemente sábio ou intelectual para exercer a função. A grande comissão, nós iremos ver aqui mais à frente, na sua grande organização, ela é emitida por pessoas que desejam, que o coração arde. A grande comissão pode ser exercida dentro de casa, pelo comportamento testemunhal, por atitudes, por gestos, podem ser exercidas no trabalho, podem ser exercidas em um banco de ônibus, em um assento de uma aeronave. É mais ou menos por aí. Então o evangelismo, a igreja trabalha para o Senhor. No evangelismo, a ênfase está na experiência do novo nascimento. Olha as consequências do grande objetivo do evangelista. Se concentra em quê? Na experiência do novo nascimento. Você é comissionado para produzir a experiência do novo nascimento. Isso significa gerar filhos espirituais para Deus. Então, se aplica em que? No novo nascimento, o início da vida espiritual. A renovação resulta do reavivamento. Contudo, as sendas forças do evangelismo, que resultam em novas criaturas em Cristo, gerar filhos espirituais, como eu já disse, de modo que estão estreitamente unidas quanto à vida espiritual. Evangelismo é, atenção, comunicar o evangelho através do poder do Espírito Santo, de tal maneira que homens e mulheres tenham uma válida oportunidade de aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e se tornarem membros de sua igreja. Qual é a sua missão? Pregar o evangelho. Você não tem a obrigatoriedade de convencer ninguém na grande comissão. Tem pessoas que serão extremamente tocadas pelo seu testemunho, pelo seu comportamento norteado na sociedade, pelas suas ações e atitudes. Outras pessoas serão tocadas pela sua missão, só de saber que você está em determinado ponto específico, com ênfase na missão. Porque o missionário, querido, o comissário, ele é identificado logo. Por que nós vemos tantas mortes de cristãos? Nós pensamos assim, porque os cristãos que estão na janela 1040, que eu vou falar muito bem sobre essa janela 1040, aliás, abrindo parênteses, o que é janela 1040? Que nós vemos tanto falar aí na comunidade Portas Abertas, nos filmes, nas repostagens, nas publicações e etc. Janela 1040, tecnicamente, são setores do mundo a qual o evangelho, em difícil acesso, aliás, em dificílimo acesso, é proibido ser anunciado nestes pontos geográficos e sociais. Então, são setores do mundo, a janela 1040, são setores do mundo a qual o evangelho é de dificílimo acesso, em que pese os missionários e os evangelistas chegarem para disseminarem a semente do evangelho. São lugares estreitamente proibidos a entrada de missionários e a pregação do evangelho. Caso contrário, já sabemos que
há de acontecer se alguém queira anunciar a mensagem do Evangelho nestas áreas áridas, remotas e totalmente dominada pelo império do inimigo. Então, o paralelismo entre reavivamento e evangelismo, reavivamento, trazer de novo a vida aqueles a quem atravessou a sepultura, ou aliás, a morte espiritual, que estejam mortos espiritualmente. Trazê-los de novo, ressuscitá-los. O reavivamento funciona como? O reavivamento é destacado aqui no curso de evangelismo, porque tem gente que vai para o evangelismo, que é comissionado e vira um comissário, vira um servo comissário da grande comissão de Cristo e vai, e às vezes não precisa ir nem muito longe para nós observarmos alguns erros e alguns equívocos. Corrija isso, pelo amor de Deus, você que é líder, você que é aluno, aprenda isso aqui agora. Tem gente que confunde a obra missionária, eu não vou nem dizer a questão Deixa eu construir um argumento aqui. Nem questão de pessoas irem para usurparem, para se ostentarem de cunho a benefício próprio, para fazerem uma ostentação pessoal, para se ostentarem. Não vou nem usar essa ideia. Tem pessoas que usam a grande comissão e confundem a natureza qualitativa e quantitativa da grande comissão de ser um evangelista. Eles enxergam um campo missionário, um determinado ponto local, pessoas ou grupos que serão alvos da palavra de Cristo. Eles confundem como se fosse um congresso. Ou seja, cai na ideia de que devem chegar a esse lugar e deve haver um grande movimento extraordinário. É por isso que muitos saem frustrados. Nós temos diversificados comentários e diversos testemunhos de missionários que se frustraram pelas primeiras vezes, que acabaram tendo os seus marcos históricos sendo até mesmo instrumentos de ensinamento para nós, pessoas que caíram no desânimo total. Porque a perspectiva visionária da cosmovisão dos comissários precisa serem redigidas e serem trabalhadas. O campo missionário, irmãos, não é um hotel de luxo, não é dias de férias. O campo missionário é uma batalha extraordinária. O evangelista, ele já vem enfrentando problemas já no seu preparo. Já no preparo em sua residência ministerial, ele já enfrenta problema. Ele já vai dentro de uma esfera espiritual onde o campo de concentração se define por inimigos invisíveis. Nós temos toda uma demarcação territorial onde existem postos, e nesses postos existe uma hierarquia sistematicamente espiritual das trevas que se opõe à voz, se opõe ao gesto, se opõe ao comportamento, se opõe às atividades do comissário, às atividades de todo esboço evangelístico, de todo aquele que será o evangelista, ou a evangelista. Então, a janela 1040 é mais ou menos isso aí. É onde essas concentrações espirituais das trevas mais estão em ênfase, mais estão em rotatividade extrema. E nossos irmãos morrem, nós pensamos assim, esses irmãos não desistem. Por que foram para lá? Não seria melhor gravar um vídeo e deixar com que a tecnologia, as plataformas digitais, a inteligência artificial não enviasse esse material para eles? Não seria melhor? Sim. Por exemplo, existem locais da janela 1040 que não chegou evangelista nenhum ainda e nenhum missionário, mas nós temos testemunho de pessoas que conseguiram enviar cartas de lá para cá, dizendo que apareceram a eles um certo Jesus Cristo. E aliás, como eles têm toda uma espécie de tradicionalismo, toda uma questão envolvendo crenças religiosas, as questões de sonhos e visões, o próprio Cristo resolveu aparecer-lhes
dentro de uma própria compreensão que eles, por si só, acham a melhor para entender o mundo superior, para entender as questões espirituais. Eu acho extraordinário. E Cristo apareceram a eles e alguns chegaram a dizer, um certo homem, um barulho aqui, misericórdia, sabe? Fecha essa porta aqui na frente. Fecha essa porta aqui. E um certo Cristo apareceram a eles. Apareceram um certo Jesus. E de repente se apresentando autobiograficamente. E alguns desses irmãos, em áreas da janela 1040, chegaram a dizer que quem apareceu a eles foi um homem maravilhoso, porém com a face enrijecida, mas com cabelos brancos, com um manto. E quando você pega esse testemunho, é claro que a experiência do missionário, do evangelista, do comissário, não se resume apenas com base em revelações pessoais da palavra de Deus, ou revelações espirituais. É um grande problema quando a liderança da igreja dá ouvido demais a revelações que supostamente oriundas de dons espirituais, de pessoas que sonhou, teve visão, e de repente a igreja ou as pessoas apoiam nesse tal cidadão, co-cidadão que será enviado, toda a confiança da igreja. De repente a visão dele, a perspectiva dele, nesse âmbito da cosmovisão do evangelismo, é totalmente contrária. Ele vai pensando que Deus é obrigado a fazer um grande movimento, e que as pessoas terão que cair quando ele começar a levantar a mão, e de que vai haver um grande reavivamento, e que onde chegar, queridos, esse campo de batalha é árduo. A sua missão é o quê? Ir. Primeiro é ir. Segundo, Jesus mandou todo mundo ir, jovem, então todo mundo tem que ir. E como é que fica a questão da igreja local? Esse ir aqui é uma certidão extraordinária de que toda a igreja organizadamente precisa realizar evangelismo e missões. E esse ir aqui das missões que Cristo direciona aos seus apóstolos, aos seus discípulos, é o fato contundente e extraordinário de que a igreja de Cristo está nesse mundo ainda. Por que estamos nesse mundo? Porque realmente nós temos essa missão de irmos e anunciarmos o Evangelho. A janela 1040 representa uma área retangular no globo entre 10 e 40 graus na latitude norte. Ela abrange o norte da África. Olha a região da janela 1040. Eu vou falar um pouco alto porque tem um barulho aqui, mas ela abrange o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. Esses três grandes centros geográficos regionais. E esses três pontos correspondem mais de 2% do percentual da população mundial da Terra. Estima-se que quase 2/3 da população mundial vivam dentro dessa estreita janela, incluindo 90% das pessoas mais pobres do mundo. A galeria de todo o compêndio dos habitantes mais pobres do mundo do século XXI, pela Constituição Internacional, estão intrinsecamente dentro da janela 1040, que implica na região do norte da África, do Oriente Médio e da Ásia. Queridos irmãos, 90% das pessoas mais pobres, meu Deus do céu, da Terra estão na janela 1040, nesses setores do mundo a qual o Evangelho é de dificílimo acesso e chegada. Essa região abrange partes da África, do Oriente Médio e da Ásia. Olha, agora vamos ver os países que essa região ela abrange. Inclui países como Índia, vai vendo a natureza evangelística, e vai vendo aí as principais condições sociais
espirituais, históricas e políticas dessas localidades. Aliás, pense agora comigo aí, só a questão da religião, a questão da religiosidade, vamos colocar aqui, a questão das grandes comissões evangelísticas nestas áreas, o quanto é escasso. Países como Índia, China, eu não vou nem falar aqui da política desses lugares, Índia, China, Paquistão, meu irmão, Irã e muitos outros. Ela é conhecida por sua alta concentração de pessoas que têm acesso limitado ao Evangelho e que, em sua maioria, não são alcançadas pelos missionários cristãos. Meu Deus do céu. Por que janela 1040? Por que janela 1040? Importa, primeiro, povos não alcançados. A janela 1040 abriga a maioria dos grupos de pessoas menos evangelizadas e não alcançadas pelo mundo. É nessa amplitude de povoações que implica no norte da África, na Ásia e no Oriente Médio, que estão arraigadas, concentradas. Grupo de pessoas menos evangelizadas no século XXI, mesmo diante de uma alta tecnologia avançadíssima, aliás, o mundo contemporâneo, o mundo da contemporaneidade, mesmo com tantos avanços, essa liberdade que nós temos de expressão religiosa no Brasil, ela não se desempenha em diversificados países nessa comarca de trajetória. Terrível. Eles geralmente vivem em áreas com barreiras culturais, políticas ou religiosas que impedem a propagação do Evangelho. Não estamos falando de nações inteiras, mas de grupos etnolinguísticos. Ou seja, o que significa isso? Pessoas com idioma, lembra que nós vemos aqui no nosso PDF do curso? Pessoas com idioma e cultura compartilhadas. Meu Deus do céu. Eu vou até parar por aqui, porque nosso tempo é curto e o conteúdo é vasto. Eu vou continuar aqui porque o negócio é muito sério. Aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, tudo isso sim, tudo isso. E aliás, às vezes, irmãos, é por isso que eu vou mostrar aqui, às vezes, ser um grande comissário do Senhor, em tempo e em fora de tempo, é importante demais. Tem gente que pensa, meu Deus do céu, compartilha isso aí, compartilha. Tem gente que pensa em quê? Primeiro em quê? Tem gente que quer ser enviado para longe, ser mandado, ou quer que Deus assopre o seu nome, porque esse conceito de assoprar o nome que temos no Brasil aqui, não funciona aqui nessa região da janela das 40, não. Aqui não funciona, não. Aqui é pregar e morrer. E se crer, morre também. Aí pode morrer, mas a semente fica impetrada. E a semente vai espalhando as espécies. Escuta uma coisa. Gente que quer sair, é o glamour. O glamour da ostentatividade. E a intensidade da ostentação, da usurpação, de cunho e benefício próprio. Meu Deus, que loucura. Aí querem sair para depois começarem a fazer missões. Tu faz agora, faz na escola, faz na faculdade, faz no Enem, faz no trabalho, faz na rua. Faça agora, independente de aonde Deus queira te fazer chegar. Faça agora. A grande comissão, gente, não está intrinsecamente ligada ao simples fato de você sair da sua região e que ninguém te conhece, então vai dar tudo certo. Há uma grande possibilidade, aliás, 100% de dar tudo errado. E se der tudo errado, tenha certeza, você está indo no caminho certinho. No caminho certinho. Vamos adiantar aqui? Deus seja louvado. Examinemos esta definição em detalhe. O Evangelho é a mensagem comunicada. Evangelho é o quê? É a mensagem comunicada. Olha o que Billy Graham disse sobre o Evangelho. Billy Graham falou isso aqui, olha aqui, olha o que Billy Graham disse. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores.
nós fazemos congresso hoje na igreja, congresso de missões e evangelístico. Quem dera se muitos líderes estivessem aqui para ouvir isso. A maioria dos congressistas são cristãos. E saímos convidando os outros irmãos cristãos da nossa mesma denominação convencional ou de outras denominações evangélicas, outras igrejas, sendo logo bem parafraseado, e não tem uma alma. O pregador pergunta: há alguém aqui que não é cristão ou já foi servo de Deus, ou se afastou? Ninguém levanta a mão. Quando, na verdade, nós que estamos ali deveríamos levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus de novo. Porque fizemos o congresso e não convidamos uma alma. Então eu vou aceitar Jesus de novo. Para que na próxima nós saímos em busca dos pecadores, não esperando que os pecadores saiam em busca de nós. Irmãos, quando nós entendemos isso, é importante. José Alves dos Santos disse assim sobre o evangelismo: não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Para com essa palhaçada. Minha igreja é pequena, meu campo é pequeno, o meu povo é pequeno, eu sou pequeno. Para dessa palhaçada. Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre olha a condicionante, por não fazer missões. Missões é feita com o joelho dos que dobram, com o rosto dos que choram, com os pés dos que andam no campo missionário, com as mãos do que ofertam e com os lábios, aleluia, alamai, dos que professam. Como ouvirão se não há quem pregue? Disse Paulo à igreja de Roma. Como ouvirão? Dwight L. Moody, uma das grandes referências missionárias e teológicas, disse: de 100 homens, um lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. Vou chegar pertinho aqui. De 100 homens, um só, é a logística, lerá a Bíblia. 99 lerá analiticamente o álibi das expressões corporais e faciais do cristão. Missão não é feita somente com dinheiro, com caráter, com comportamento, com vida com Deus. Alamaço. Tá comigo aí? Digita amém nessa live aí, que esse negócio vai pegar. Nós já estamos caminhando para o final. Digita amém aí. Eu não sei se você sente essa presença. Eu estou sentindo algo forte aqui, irmão. Vamos para mais uma? 90% do povo pobre estão concentrados na janelinha 1040. Agora a igreja, não existe igreja pobre que não possa fazer missão. E existe igreja pobre por não fazer missão. Tem cesta básica não? Você tem uma palavra de Deus para dar para alguém, para uma família, para uma casa? Não tem cesta básica não? Tu tem uma veste para doar para alguém, um agasalho? Vamos fazer uma campanha do agasalho? Vamos fazer uma coisa? Aleluia. Roberto Duran disse: existem redes e existem peixes, mas faltam pescadores. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. R.A. Torre disse: levar os homens à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor é a única razão de os cristãos terem sido deixados no mundo. Cadê Jesus que não vem? Já 1040 a gente não pode pregar mais. Agora uma perseguição religiosa no Brasil. Ei, o grande motivo por Deus ter deixado os cristãos na terra é para fazer missão. O nosso alvo, irmão, está nesse ponto mesmo. Mas o vídeo está muito perigoso. É nesse ponto mesmo que Deus prova o evangelista, que a grande comissão é qualificada. Oh, presença santa de Deus aqui. Vamos continuar. Nós iremos caminhar para o final nesse instante. Examinemos essa definição em detalhe. O Evangelho é a mensagem comunicada. A mensagem básica do Evangelho é resumida em 1 Coríntios 15, 1 a 5. Mas o Evangelho do Reino, de fato, inclui tudo que Jesus ensinou. Mateus 28, 18 a 20. A conversão bíblica vem pela verdade. O Evangelho é um encontro entre a verdade e a injustiça. Cristo e os pecadores, e céu e inferno.
Página 102. É o evangelho do reino de Deus que deve ser compartilhado, não as tradições de homens ou as crenças denominacionais. A meta não é atacar os sistemas políticos ou outras religiões. A meta não é transformar a sociedade, mas ver as pessoas transformadas através do poder do evangelho. A meta nem sequer é fazer boas obras educacionais, médicas ou programas de cuidado e alimentação de pessoas. Estas coisas só são benéficas para cumprir a grande comissão quando elas são feitas dentro do contexto da evangelização. Essas boas obras, cursos para crianças, programas educacionais, programas médicos ou tantas outras coisas, alimentação de pessoas, fora do propósito coeso e do propósito da revelação gradativa, que realmente, essencialmente, seja evangelismo, conforme Cristo falou. Longe disso, todo esse plano de saúde, o plano médico, toda essa questão social, isso perde o seu valor. É importante, imagina um missionário chega em uma região totalmente devastada pela doença, e de repente um missionário tem noções básicas de medicina, um enfermeiro, e de repente o missionário tem condições, ou quem está o patrocinando tem condições de promoverem cursos de corte de cabelo, promoverem alimentação diária, promoverem formações médicas, cuidados médicos. Isso é extraordinário, faz parte de todo esse corpo do evangelismo, mas o mais importante é a mensagem do evangelho que é comunicada, que se implica no quê? Se implica na mensagem do reino de Deus, ou seja, a mensagem do evangelho é a mensagem do reino de Deus, todo o seu contexto, ou seja, tudo aquilo que Cristo ensinou. Quando em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse aquilo para todo mundo ir, ele estava fazendo referência a toda a sua trajetória de vida, a todo o seu ministério, a toda a construção ministerial dentro do colegiado apostólico de 3 anos e meio, que ele construiu com os homens, que agora seria progressivamente continualizadas, ou seja, seriam progressivamente de forma contínua exercida pelos seus apóstolos e pelos demais. Tudo isso que eles deveriam ensinar era aquilo que eles já teriam aprendido com Cristo. Então tudo aquilo que Cristo já tinha vindo para ensinar desde o começo, tudo aquilo. Então, observação é uma coisa, não existe, aliás, não existe você fazer missões no evangelismo, você tentando esgotar essa fonte inadiável, essa fonte extraordinária, essa fonte aprofundadíssima. Então você não escolhe a mensagem que vai pregar, você não escolhe a roupa que vai vestir lá quando chegar, você só escolhe a roupa que vai vestir quando sair, quando chegar lá, é Deus que vai providenciar. Você não escolhe o que vai comer. Epa! Mas João, como eu vou me preparar na minha residência o que vou comer lá, sendo que quando eu cheguei lá, a palavra de Deus é o foco do evangelista, do grande comissário e da comissão. Tem coisas que você vai viver fora da sua região que você jamais pensaria em viver e que você, nem que se estivesse se preparando, estudando, você conseguiria ter o preparo. Mas a palavra, que é o foco, independente de qualquer tipo de trabalho social que realizamos, a palavra de Deus, é ela que comunica as verdades do reino de Deus concernente ao plano das proposituras, aliás, o conceito das proposituras da ética moral do reino de Deus. E você leva isso no seu caráter, no seu comportamento, você leva isso na sua mensagem, na sua simplicidade, querido. Entende isso? Glória a Deus. Jesus ministrou as necessidades físicas das pessoas ao alimentar as multidões, curar e libertar, mas essas obras foram feitas dentro do contexto da evangelização. Elas foram acompanhadas pelo ensino e pregação do Evangelho. Comunicar o Evangelho significa que ele deve ser compartilhado de tal modo que leve as pessoas a aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Quando você compartilha o Evangelho desta maneira, você está evangelizando. Se você deseja evangelizar, você deve estar em contato com aqueles que estão espiritualmente perdidos no pecado. Pois a evangelização deve acontecer no lugar onde os pecadores estão. Eu fico analisando, gente, não tem lógica não. Tem gente que quer escolher o lugar. Não é o lugar que determina a ênfase positiva ou negativa
da sua missão ou do grande evangelismo que você vai realizar. Não é o lugar que te influencia, é você que muda todo o contexto daquele lugar. Quando Paulo e o seu companheiro foi preso, chega um pouco mais perto, em Atos dos Apóstolos, os judeus pegaram os dois e lançaram diante do governador. Eles disseram assim, ó, esses dois homens aqui, ó, vêm do fim do mundo, criando alvoroço. Algumas versões chegam a dizer, eles vêm do fim da terra, do último ponto da terra, alvoroçando o mundo. A linguagem grega ali que aparece em Atos significa que Paulo e o seu companheiro por onde passava colocava tudo de cabeça para baixo. Que Deus te dê, aliás, nos dê essa virtude. Que possamos sair do fim do mundo. A pergunta é, aonde é o fim do mundo? Será que é lá na janela 1040? Ou o fim do mundo é na região da Antártida? O fim do mundo aqui é a partir do momento, do local geográfico em que Deus prepara você, te envia. Esse grande plano da evangelização será alcançado na segunda vinda de Jesus. Saiba que você querendo ou não, aceitando ou não essa árdua missão, Deus vai cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir. Nós temos o PDF 3, que fala através do poder do Espírito Santo, significa que a mensagem não só deve ser comunicada verbalmente, mas através da demonstração de poder. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele diz que a pregação dele não consistia apenas em palavras ou linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Atos 13, sabe qual foi o grande critério daqueles dois homens terem sido escolhidos, Paulo e o seu companheiro, para a grande missão? Veja que não aparece ali um critério sistemático que fosse simplesmente redigido na questão do saber intelectualmente, de ter uma estatística ou uma estatura capaz ou perfeita, não. A Bíblia diz assim que eles estavam orando, todos oravam e jejuavam. O Espírito Santo disse, apartai-vos Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho determinado. Eles ajoelharam. Por que ajoelharam? Porque estavam debaixo de uma autoridade espiritual. E os pastores e presbíteros da igreja, Atos 13, puseram as mãos sobre a cabeça daqueles dois homens. Quem foi Paulo, irmão? Uma das grandes demonstrações de poder de um grande evangelista foi quando Paulo chegou na ilha de Malta. Foi quando Paulo foi picado por uma víbora. Foi quando Paulo esteve no navio. Foi quando Paulo foi tido como morto. Irmãos, aqui o tempo é curto, mas temos grandes exemplos de poder no ministério de Paulo. Os lenços de Paulo. Esse é o preparo. A mensagem do Evangelho te prepara até esse ponto. Te concede poder e autoridade. Mas isso aqui não é um critério que cada pessoa precisa receber ou exercer. Você pode receber a virtude e o poder do Espírito Santo, a alta capacitação, para sair na pregação do Evangelho. O seu dever é pregar o Evangelho. Talvez a demonstração de poder no seu ministério não vai se dar como algo tangivelmente miraculoso ou algo estupefático. Mas só de você ter ido no seu Evangelho, revestido pelo poder de Deus, você vai pregar, você vai ficar e você vai retornar. Talvez você nem retorne. Mas o alcance da sua mensagem, pelo poder do Espírito Santo, vai te fazer transpor barreiras. E vidas serão transformadas na sociedade. Porque o seu objetivo não é transformar a sociedade. Não, o seu objetivo é transformar as vidas pelo poder do Evangelho para viverem norteadamente conforme os princípios e valores
arraigados nos fundamentos judaicos cristãos que temos. E assim pessoas podem continuar, uma vez que foram alcançadas pela sua mensagem, ou pela mensagem de Cristo, em diferentes partes do mundo, elas possam fazer novos discípulos. Nós temos aqui o PDF 3, nós temos a preparação do cristão através da atuação do Espírito Santo, que concede a unção e o poder ao servo de Deus para que este, aliás, o mesmo comunique o Evangelho. E assim possa ganhar os perdidos. Nós temos aqui o versículo 44 de João capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aceitar significa que o ouvinte responde à mensagem. Informação sem convite é mera instrução. É exortação, mas não é evangelização. Na verdadeira evangelização deve haver uma oportunidade para a resposta. Você precisa conceder a oportunidade mediante ao teor da sua mensagem, que é a comunicação das boas notícias, das boas novas do reino de Deus à terra, pregada por você, pelos seus lábios. Você deve conceder espaço para o ouvinte e conceder-los oportunidades. Porque se você não conceder oportunidade para estes, será uma mera instrução, uma mera advertência. E você não está no campo missionário, no evangelismo, para instruir simplesmente uma pessoa assim, com que ela tenha reconhecido Jesus como Salvador, tenha crido com o coração e confessado com os lábios. Quem está na instrução é você. Você está sendo instruído por Deus a fazer a missão. Você confronta a pessoa com a mensagem do Evangelho, mas você concede a ela uma porta de escape, que é a oportunidade dela se comunicar a mensagem do Evangelho que você prega. E nisso, sabiamente, você entra e você começa a elucidar a voz da sabedoria. E na elucidação da voz da sabedoria, as pessoas vão acompanhando os seus passos ante aos caminhos experienciais. Evangelização, missão, comissão não se faz apenas no campo da teoria. É preciso viver, preciso incorporar-se o evangelista na sua estrutura física, emocional, moral e fazer a obra. Vamos ter que adiantar, porque a live vai ficar muito grande, o material é grande e eu tenho somente essa aula. Mas vamos adiantar aqui, ó. Nós iremos aqui fazer uma transladação aqui para o final já dessa aula, mas eu queria abordar uns pontos aqui. Nós temos no PDF 4, segundo hífen, a necessidade para o evangelismo. Leia, estude-a conforme está aí. Nós temos a definição do perdido, o que significa o perdido nesse mundo. Nós temos um pouco da origem do princípio, quando se deu e quando se dá a perdição do homem na terra, a partir do Gênesis. Nós temos também no PDF 5 o destino do perdido. Quando você passa a ler o destino do perdido, oh meu Deus do céu, a gente entende o quanto é importantíssimo que venhamos fazer um trabalho de um bom evangelista, conforme Paulo muito bem advertiu a Timóteo. Paulo disse assim a Timóteo, mas tu se sóbrio em tudo. Sofre as aflições, Timóteo. Faça a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, Timóteo. Adoniram Judson disse assim, muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés. Só faça, que lugar que você vai morrer antes e não vai chegar. Mas ele diz,
mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Aleluia! Nós devemos e temos que ter pessoas assim na obra, pessoas que ainda oram, que não vai simplesmente confiando no seu sermonário, mas que fazem uma junção da oração, do jejum e da pregação da palavra e da vigilância, etc. David Hasselwanger. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma eternidade, plante igrejas. PDF 5 nós temos o processo do evangelismo. Nós temos presença, proclamação, persuasão, plantação, perfeição, participação. Nós temos aqui, conhecendo alguns termos, evangelismo, evangelizar, evangelizado. Nós temos evangelista, testificar, evangelismo pessoal, evangelismo em massa, evangelização leiga, evangelismo de saturação, convertido, discípulo, acompanhamento, que é o PDF 7. Nós temos aqui, aliás, que é o PDF 107. PDF 108. O mandato da evangelização. O mandato da evangelização dado pelo Senhor Jesus Cristo aos seus seguidores é baseado em 5 princípios ensinados na palavra de Deus. Estes são os princípios de ordem, condição, interesse, competição e consumação. Ordem, condição, interesse, competição, consumação. Como cumprir o mandato? PDF 110. Ela deve ter a primeira prioridade, ela deve ser capacitada pelo Espírito Santo. PDF 111. Ela deve seguir o modelo do Novo Testamento. No PDF 111, vamos ler aqui. Se nós devemos cumprir este mandato, nós devemos começar a recriar o modelo de evangelização do Novo Testamento. Todos, por toda parte e todos os dias, testificando e ganhando almas, como nos tempos do Novo Testamento, a evangelização deve tornar-se uma parte natural do viver de todos os dias. Devemos mobilizar cada denominação, cada igreja local, cada líder cristão, cada casa e cada indivíduo para cumprir a tarefa. Atos capítulo número 2, a partir do versículo 40 em diante, após o grande discurso do apóstolo Pedro e a descida meramente do Espírito Santo, o texto diz assim: e todos eles. E aliás, após a conversão de quase 3.000 almas, diz, e todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Em toda a alma havia temor, e todo dia, Deus acrescentava à igreja aqueles a quem deveria de salvar. Aleluia! E o povo corriam e caiu na graça, dividindo seus bens e repartindo entre si. Oh, maravilha! Olha o conceito de evangelismo na inauguração histórica, aliás, na formação histórica, do ponto de vista da história da igreja, no livro histórico de Atos. É Deus que acrescenta a igreja, querido. O pregador prega, o cantor canta, o saudosista saúda, os congressistas congregam, o geógrafo apresenta, os coreógrafos fazem um show. Naramá, Surianda, pessoas altamente
preparadas nos seus intelectuais, são enviadas. Professores de teologias, doutores em missões, seminaristas, conferencistas, palestrantes são enviados. Evangelistas. Como disse, o ambiente que contracena contra a letargia espiritual no âmbito das missões são reerguidos. O ambiente é recriado, aquela cena de evangelismo bíblico do Novo Testamento é recriada em nossas igrejas. E por ser recriado, de repente, começamos a corresponder às demandas bíblicas do Novo Testamento. E aí começamos a evangelizar. Mas é Deus que acrescenta a igreja. Esse é o padrão bíblico das grandes características de uma igreja altamente evangelística. 3.000 almas acabaram de se render e de repente o texto diz que mais 5.000 almas. Olha o particípio presente, a revelação progressiva, altamente em evidência no evangelismo. Os irmãos disseram, irmão Pedro, o que nós devemos fazer agora? É a festa da Páscoa. Pedro disse, crede no Senhor Jesus Cristo e arrependei-vos e sejais batizado. O camarada estava aqui na grande comissão de Mateus 28, o Pedrão, e agora ele usa as mesmas palavras. E sem nenhum critério sistemático de um nível elevado de conhecimento, eram judeus. E eles apenas ali reconhecem a Cristo como único, suficientemente Senhor e Salvador, exclusivamente Deus. Aqueles 3.000 vão se espalhando, meu Deus do céu, onde eles estavam? Junto aos apóstolos, perseverando na doutrina. É toda a mensagem do reino de Deus que Cristo viera e impetrou aos homens. E nós devemos levar essa mensagem de evangelismo. Porque quando chegamos em um lugar, a mensagem de João 3,16, Mateus 11, 27, é a mensagem da salvação. Mateus 28, 19. Mas depois que essa mensagem é impetrada, nós temos agora o reavivamento. Tanto do missionário, do comissário, do evangelista, dos evangelistas que precisam desse reavivamento, nós precisamos. Tanto quando saímos, quando voltamos, precisamos ser reavivados para voltarmos às almas que são alcançadas, que agora precisam entrar nesse escopo da perseverança da doutrina dos apóstolos, da oração, glória a Deus, da comunhão, aleluia, do amor, aleluia. Isso é evangelismo. Por isso que eu li aqui que Cristo, ele curar pessoas, fazia o bem sim, devolveu a vista aos cegos, a audição aos surdos, a voz ao mudo, mas ele fez isso dentro do contexto do evangelismo. Porque qualquer tipo de obra, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, aleluia, entrarão no reino de Deus. Curei, tá, curou, tranquilo, fiz o bem. Essa galera do Instagram, dessa galera de milhares de seguidores que sai por aí distribuindo alimentos, até mesmo uma galera desses movimentos de jogos de plataformas negras, influenciadores milionários que sai fazendo o bem. Tu acha que isso é evangelismo, irmão? E sai alimentando pessoas é um grande trabalho, um grande feito. Mas isso não é evangelismo na prática. E não é essencialmente evangelismo bíblico. Não confunda. Tudo que Cristo fez, a sua bondade, pegou lama, fez luto, tacou no olho do cego, curou, pegou o paralítico, ele fez dentro de um contexto missiológico a sua vida, obra e missão. É o grande exemplo de evangelismo. Dentro desse escopo, ele divide as tarefas e as etapas, as demandas, direitos e deveres dos cristãos. Quando vamos às missões, um reavivamento acontece no coração das pessoas. Porque o missionário já está em chamas. O evangelismo e os evangelistas já estão queimando no altar de Deus, como tições tirados das lavas de fogo. Aleluia! PDF 111, vamos trabalhar aqui esse quadro para finalizarmos essa live. Nós temos um quadro aqui no PDF 111
E diz, começa com Mateus 28, 18 ao 20, que é o texto que nós lemos na introdução. Aleluia! Olhe para cá. Por volta de 560 a.C., veio à luz um prodigioso menino nascido ao norte de Benares, na Índia. Na Índia, lembra da Índia? Em uma região humilde, porém herdeiro de uma nobre família dos poderosos sanguis. Nasceu literalmente como príncipe, o menino Siddhartha Gautama, sendo esta a primeira suposta coincidência entre a vida de Buda e a de Cristo. Assim como Cristo, este príncipe, este menino hindu, também começou seu ministério com menos de 30 anos de idade. Esse menino aqui. E numa terceira similaridade com uma vida social sobre os menos privilegiados. Com menos de 30 anos, esse menino, o iluminado, que significa Buda, renunciou aos prazeres da vida aristocrática dos manjarás indianos e abraçou a visão socialista democrática totalmente ignorada em sua pátria. Segundo relatos históricos, em uma certa noite estava ele a meditar sob uma figueira, esse rapaz. De repente recebeu uma revelação dos céus que o tornou um iluminado, Buda. Daí então ele passou a ensinar sua doutrina filosófica, baseada na piedade e na caridade, negando o valor dos ritos sacerdotais de seus contemporâneos e propondo aos homens a ética da disciplina, tida como mais importante do que qualquer religião. Após uma longa existência entre esmolas e boas obras, Gautama morreu com o rosto supostamente voltado para o norte, delineando seus olhos entre duas árvores que, de súbito, floresceram. Malgrado o inverno, cobrindo-o com suas brancas pétalas, seu sonho maior era encontrar a verdade, que só veio iluminar o mundo quase 500 anos depois. Este suposto Messias dos asiáticos, pai do budismo, não distinguiu castas nem raças e auxiliou os humildes. Escute, logo se tornando um homem bastante conhecido, sua doutrina espalhou-se rapidamente pelas Índias. Buda passou a ser uma opção aos doutos e leigos, tendo sido, sem dúvida, um grande filósofo hindu. Ele era conhecido como o iluminado Buda. Viveu nesse tempo, antes de Cristo. E aqui nós temos algo extraordinário. No texto da grande comissão, olha o que Jesus disse. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Escuta isso aqui. Se Cristo não fosse a única verdade, a única salvação, o único propósito de vida e de evangelismo, ele diria, pregue o evangelho em todo o mundo, mas não percam tempo com a Índia, a China e o Japão, porque lá ele já tem o Buda. Mas Jesus não excluiu nenhum país ou criatura do mundo, porque o único que tem o pleno conhecimento da verdade é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Existem muitos caminhos, mas Jesus é a única verdade que conduz ao Pai. Tampouco o Senhor Jesus excluiu as nações árabes, dizendo, não se preocupe com eles, porque daqui a 600 anos após mim, Deus lhes dará um profeta, Maomé, que será a última revelação do Pai à humanidade. Porque Jesus mesmo disse que o Pai, por último, enviou-lhes seu Filho. Mateus 21, 37. E depois de entronizado, ainda Jesus afirmou, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Cristo é a salvação. Ele disse, ide por todo mundo. Pela Índia, pela China. Ele estava querendo dizer, eu sou a salvação, a luz do mundo.
eu sou a vida. Precisamos ir a esses países. Porque Jesus é o único que salva. E nesse quadro extraordinário da nossa aula, finalizando agora, eu queria chegar aqui, nesse quadro. A referência é Mateus 28, 18 a 20. Olha a organização dentro do contexto do evangelismo, aos evangelistas. Nós temos a referência Mateus 28, 18 a 20. A autoridade, toda a autoridade, está sobre a grande comissão. A extensão, todas as nações. Qual é o alcance do contexto de evangelismo em Mateus 28? O alcance é em todas as nações. E essa autoridade vem de quem? Dos três. De todo o conselho do Deus Trino. A trindade econômica. Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a mensagem dessa grande comissão de Mateus 28? A mensagem é tudo o que Jesus ordenou. Todo aquele contexto. Nós temos os evangelhos. É o que eu disse de Atos. Que eles perseveravam. Perseveraram na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão, etc. É refletir em nós a produção do caráter de Cristo. Em nosso viver. Em nossa essência. O que faz de nós virtuosos. Porque passamos a possuir as características de um salvo no reino de Deus. E passamos a reproduzir esse caráter de Cristo através da nossa pregação, da nossa conduta que é norteada na sociedade, que influencia os demais. As atividades, página 111, queridos, finalizando, hein? As atividades no quadro aí. Fazer discípulos por ir, batizar e ensinar. A autoridade está basicamente no nome de Jesus. A extensão, no contexto de Marcos 16, 15, todo o mundo, a cada criatura. A mensagem, o Evangelho. É o Evangelho. Essas barreiras que estão pregando aí, irmão, nem ouçam. Esses evangelhos aí, Nutella, dessa galera aí, esse pessoal aí, tanto quanto coaches, sai fora disso. Agora, olha pra cá, vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Um pouquinho mais perto aqui, vou chegar um pouquinho mais perto. Olha pra cá, olha que interessante, olha só. A extensão, todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui, Cristo insere um ponto, ele focaliza. ênfase em Jerusalém, o cerne do judaísmo, do início da nossa era cristã, dos nossos primeiros cristãos primitivos, Jerusalém, a concentração, o plano de Deus se desenrolando, a desenvoltura do ministério evangelístico. Jerusalém, escuta, todas as nações, começando em Jerusalém, há um ponto. Tenha um ponto de princípio, um ponto de partida. Tenha um ponto de partida. Esse povo que sai de lá, sai de cá, sem uma autoridade específica, sem um ponto estabelecido, isso é peregrinação. Isso nunca é evangelização autêntica. Qual é a mensagem do Evangelho de Lucas? Arrependimento e o perdão de pecados. Arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei-vos e recebais o perdão pelos pecados. As atividades, no contexto de Lucas, pregação, proclamação, que é o conceito da definição etimológica de evangelismo que nós lemos, e testemunho. Observe que já no contexto de Lucas, partindo-se de Jerusalém, casal de testemunho. É proclamar o quê? Pregação. Pregar o que Jesus disse, Mateus capítulo 28. É pregar a missão, a obra e a vida de Cristo. Pregar o Evangelho, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O desejado de todas as nações e a plenitude dos tempos. Proclamação é proclamá-lo como o único, suficiente Senhor e exclusivamente Salvador dos perdidos. O único entre Deus e os homens. Mediador, capaz de salvar os homens. E o testemunho é dizer sobre as suas últimas palavras. Sobre toda focalização
do que é mais importante no evangelismo e de toda a doutrina do cristianismo, que é a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, que é o nosso futuro, com a nossa esperança invicta, vitalícia, essa perspectiva ardilosa, que está fundamentada na vinda do Senhor, ela é consequencialmente apontada pelo testemunho de Cristo, porque Ele ressuscitou. E Ele virá. E nós ressuscitaremos na sepultura com Ele. Isso se estivermos mortos na sua vida. Porque se estivermos vivos, nós seremos transformados e arrebatados. Referência agora, contexto de João, capítulo 20, versículo 21. Observe que o comentário aqui aponta para a perspectiva de evangelismo nos 4 evangelhos. Aí você tem João, capítulo 20, versículo 21. Da onde vem a autoridade? Enviado por Jesus como ele foi enviado por Pai. Ou pelo Pai. A extensão, a mensagem e as atividades estão em uma só estrutura. A extensão do ministério, a mensagem e as atividades devem ser as mesmas de Jesus. E por último, temos aqui o 5º texto nesse quadro. Atos 1, versículo 8. Da onde vem a autoridade? Poder do Espírito Santo. Atos 13, que eu disse para você lá, sobre Atos 13. Quero recomendar a você a leitura profícua de Atos capítulo 13, todinha, viu? Para você entender um pouco desse quadro. Aí nós temos aqui a extensão de Atos 1. Jerusalém, olha a centralidade organizacional. Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vou te ensinar um pouco de geografia bíblica. Olha só. A região de Israel, nesse período, estava dividida em 3 pontos. Nós temos a região do sul de Israel. Você sabe qual era a região do sul? Jerusalém. Era Jerusalém e Judeia, região do sul. Inclusive, nós tínhamos a fortaleza Antônia de Herodes, que era bem próxima ali, que Herodes tinha edificado por ali mesmo, que até mesmo poderia servir para poder apaziguar as manifestações pelas transições de peregrinos viajantes durante as festas judaicas em Jerusalém, porque, segundo alguns historiadores, mais de 1 milhão de pessoas se concentravam em Jerusalém. E Jerusalém, a parte de Jerusalém e Judeia, é a região sul de Israel. Samaria, que aparece aqui, fica na região do centro de Israel. É o centro de Israel. E a região norte era a Galileia. Né? A Galileia fica no extremo norte. Aí a região baixo norte, Nazaré. Então tem Jerusalém, Judeia e os confins da terra. Por que não tem Nazaré aqui, que é a região norte? Todos os discípulos de Jesus Cristo eram galileus, das regiões da Galileia. Só tinha um que não era, Judas Iscariote, que era da cidade de Judá, chamada Caríete, segundo a arqueologia contemporânea. Eles haviam saído da onde? Da Galileia. Da região do norte. Cristo trouxe da região nortista. Do povo do alfabeto bem norteante. Das regiões, por assim dizer, periféricas e marginalizadas de Israel. Região extremo norte. A região, sabe? A região que o povo fala assim, o povo Zé Povinho, o povo fraco do linguajar nortista, o povo que não tem como se comunicar. É isso aí. Mas Jesus Cristo entrou nessa terra porque não é a terra que faz o missionário. É o missionário, é o evangelista que influencia. Cristo pegou os homens que a sociedade nem sequer, até mesmo judaica, da região mais do sul, não dava nada. Ele investiu nos seus talmidins, que é a palavra judaica, que para referir-se aos discípulos, o grande mestre de Jesus.
E agora eles haviam saído das suas cidades, andaram 3 anos e meio em torno da região do norte da Galileia. Cristo passou uma vez por Samaria, que é a região do centro, e passou algumas vezes nas festas, durante 3 anos, na região do sul de Jerusalém. E morre em Jerusalém. E agora aqui, na região do sul, ele dá ordem para que todos fossem aos confins da terra. Ou seja, região leste, oeste, norte, sul, da terra. E qual é a mensagem de Atos 1? Cristo, é sempre Cristo, é tudo sobre Cristo. Não é sobre quem vai, não é sobre você. É sobre a mensagem que você carrega, é sobre Cristo. E por fim, as atividades também baseadas no testemunho. Finalizando, nós temos aqui, no final do parágrafo da página 111, nós temos o V, 1.1.1, nós temos 5, 6, 7, 8, os elementos básicos do Evangelho. Nós temos também no PDF 112, uma mensagem universal. Leia essas mensagens universais. E aqui nós temos, no final da página 112, o poder do Evangelho. Página 113, nós temos aqui o X, o 10, do algarismo romano, a demonstração de poder. Mateus 10, versos 7 e 8. A seguir nós temos 1 Coríntios 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Em poder. Conclusão, o Evangelho tem poder dentro de si mesmo para lograr o nascimento espiritual numa alma receptiva. Romanos 1, 16. E é isso aí. Olha só, a atividade proposta ao aluno para avaliação teórico-prática de aprendizado. Nós temos aqui a página 114. Primeiro, defina o termo evangelismo. Nós já passamos por isso. Segundo, o que Paulo disse em 1 Coríntios 2, 4 ao 5. Nós passamos também, dê uma lida lá. Responda. Você vai colocar o versículo e você vai colocar uma breve exposição bem resumida do seu entendimento. 3. Defina o perdido. Nós não entramos muito nesse quesito, mas eu pedi a você para que lesse o texto de Gênesis, a partir do capítulo 1, para entender um pouco melhor. 4. Qual o destino do perdido? É o inferno. Pedi a você também para que pudesse fazer essa breve meditação. E você possa fazer essa meditação. O 5. Quais são os processos do evangelismo? Você vai ver os processos do evangelismo que vai culminar na recriação, no recriar toda essa demonstração de evangelismo conforme no Novo Testamento está abordado. O 6. Cite os termos do evangelismo. Nós passamos um pouco também, você vai poder responder essa. Quais são os mandatos da evangelização? Quais são os propósitos, os mandatos do evangelista? 8. Como cumprir o mandato da evangelização? Aqui também está lá naqueles textos anteriormente, fala sobre o preparo. Quais as 3 coisas que devemos cumprir no mandato da evangelização? E, por fim, quais são os elementos básicos do Evangelho? Queridos, 11 e 18, faça as atividades. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela compreensão. O conteúdo é extraordinário. O conteúdo é vasto. E essa aula serviu para fazermos um resumo panorâmico desta matéria extraordinária. Bom, eu quero agradecer a todos, meu amigo reverendíssimo, vice-presidente do campo, pastor Isaac Silva, ao nobre pastor, presidente do nosso campo da Assembleia de Deus, Missão do Prado, pastor Elisevaldo, Valdomiro. Muito obrigado, meu pastor, meu pai na fé, pastor Valdomiro. Muito obrigado pela confiança. Almo digno, pastor, presidente da Assembleia de Deus, Missão e Comunitativa, pastor Elisevaldo, mestre Elisevaldo. Minhas sinceras e agradecimentos e máximo respeito a todos.
e a todos os irmãos deste curso teológico. Deus abençoe você. Se você quiser, pode me mandar mensagem no nosso grupo ou no privado. Deus abençoe a todos e é isso aí. Um abraço e um beijo.